Pessoal, estamos começando mais uma live do programa Parlamento Aberto aqui no nosso perfil no Instagram. Hoje o nosso entrevistado será o Evandro Evangelista, que é secretário municipal de Trabalho e Renda e também acumula a pasta de secretário municipal de Administração. O Evandro já está aqui entre nós e já vou chamar. São vários assuntos importantes para conversarmos. Fala, Evandro, tudo bem? Henrique, uma grande satisfação, muito obrigado pelo convite da Câmara de Vereadores da Valéria e essa oportunidade de ter esse bate-papo com você de atuação dessas nossas duas pastas, que é a Secretaria Municipal de Administração e agora, mais recentemente, também acumulando a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Legal. Evandro, a gente começa sempre as nossas lives passando um pouco de informação a respeito da situação do coronavírus em Piracicaba, tá? Então, hoje foram registrados 6 novos casos, tá? São 4 mulheres e 2 homens. E um detalhe interessante que tá acontecendo nos casos aqui, de uma semana para cá, é que há uma maioria de pessoas abaixo dos 60 anos sendo infectadas. Então isso é importante, porque quando começou a pandemia, as pessoas imaginavam que seriam só os mais idosos que fossem pegar e tal, mas não é. De fato, é uma doença que ela atinge qualquer sistema imunológico, de qualquer idade. Tivemos aqui o caso de uma criança de 8 anos que se infectou, então é importante a gente passar as informações. Outra informação que eu costumo passar é sobre o sistema de monitoramento inteligente lá que o governo do estado faz. Piracicaba, pelo 3º dia seguido, está com apenas 43% de isolamento, o que é baixo, tá? A recomendação é que seja 55 e o ideal seria que fosse 70. Então, pensar no ideal, então a gente está bem abaixo do ideal. Hoje o governador do estado, o João Dória, anunciou a compra de mais de 2 milhões de testes rápidos, né, do coronavírus. Por enquanto vão ser concentrados ainda a aplicação desses testes na capital, porque é onde demanda muito mais até vir para o interior. Mas de qualquer forma fica aqui também esse registro. Inclusive vai ter uma aplicação do teste, que são os testes que são chamados de IgM e IgG, que eles detectam anticorpos da pessoa. Vão fazer nos policiais militares, tá? Inclusive até nos familiares dos policiais também, por conta de ser uma atividade essencial e que necessita necessita de ter um monitoramento mais específico para esse grupo. E uma informação importantíssima também, Evandro, e que vem da Prefeitura de Piracicaba, é o início da unidade de pronto atendimento, tá? Da Vila Cristina, que começou a funcionar hoje, desde as 6 horas da manhã. Então, a unidade que estava antiga, que ficava ali na rua Presidente Venceslau Braz, que era no Vila Cristina mesmo, ela foi desativada. E agora a nova UPA, que está lá na rua Dona Anésia, que é atrás do supermercado Dia. Você deve ter conhecido lá já, né, Evandro? Eu sei que Sim. Tiveram várias visitas que foram feitas pela equipe do prefeito Vargas Negre lá. E fica no Jaraguá. São 10 consultórios, 52 leitos. Eu já tive a oportunidade de ir lá. É um prédio muito bonito, muito bem feito, muito bem acabado. Então a gente deseja aí todo sucesso para quem for trabalhar ali na nova unidade e também para a população que precisa de um atendimento da saúde, lembrando que ali vai ficar mais específico para as regiões do Vila Cristina, né? Do São Jorge, Jaraguá, Paulicéia, Novo Horizonte, Santa Fé e também a zona rural, tá? A zona rural que é importante porque ali está na saída para boa parte da zona rural de Piracicaba, então tem esse aspecto. E uma última informação também, só para a gente passar as informações relacionadas a Piracicaba, é que o governador João Dória anunciou o contrato de concessão do chamado lote PIPA, que é Piracicaba Panorama. Serão investidos 1 bilhão e 100 milhões de reais
nesse lote de concessão que entre as rodovias estão a 304 e a 308, que chega a Piracicaba. Mas o nosso papo aqui hoje é com o Evandro. O Evandro, para quem não conhece, ele tem uma atuação dentro do setor público, inclusive uma importante atuação na Câmara de Vereadores, foi quem formulou, idealizou e implantou o nosso departamento de cerimonial lá, que é um trabalho importantíssimo para dar toda a formalidade que nós temos que ter nos nossos eventos. Então, eu particularmente tenho uma gratidão a você, Evandro, por toda a ajuda que você me deu no início lá na Câmara, quando eu comecei lá. Então, recebo aqui publicamente esse meu reconhecimento. E agora está na Secretaria de Trabalho e Renda e também na Secretaria de Administração, né? O prefeito botou para você trabalhar bastante nessa quarentena. Eu falo que eu sou o secretário português, né? Tem duas pastas e um único salário. Bom, todo respeito, por favor, é uma brincadeira à comunidade luso-brasileira aí que esteja nos assistindo, mas enfim. Mas vamos lá. Meu amigo Marcelo Dantas. Ah, é? A gente vai começar o nosso papo aqui, Evandro, porque assim, a gente sabe que a pandemia, ela causou, o nome é pandemia porque é forte mesmo e ela tem colocado um desafio imenso, sobretudo no setor público, onde a população mais carente, a população que mais precisa de atendimento, ela depende do setor público. E aí, eu queria já começar trazendo o seguinte aspecto. O isolamento, né, a gente colocou os números aqui do isolamento muito baixo em Piracicaba e também no estado de São Paulo. O estado de São Paulo registrou hoje 47% de isolamento, também não é um número muito alto. Ele depende da renda, né? Não tem como a gente fazer um isolamento sem a pessoa ter uma possibilidade de renda. Embora exista a renda emergencial que foi aprovada pelo Congresso Nacional de R$600, é claro que pode não ser suficiente e também ela às vezes demora para chegar. Eu mesmo tive contato com um trabalhador informal que ele falou, eu não tenho como fazer, eu preciso sair trabalhar para poder, né, pagar minhas contas, que já estão atrasadas, inclusive. Então, partindo desse início aqui, queria que você falasse o que a Sentry pensou dentro dessa conjuntura da pandemia para poder contribuir com a renda e dessa forma contribuir também com o isolamento. Vamos lá, Eric. Primeiro, você já traçou um panorama geral, né, tanto da realidade como da atualidade de que nós estamos vivenciando. E aqui eu também estou tendo a oportunidade de participar do comitê de crise do Corona aqui da cidade, junto com o nosso prefeito, que comanda este comitê, o vice-prefeito Godoy, o procurador-geral do município, o doutor Bissoli, o doutor Pedro Melo, que é o nosso secretário da Saúde, o doutor Moisés Taglieta, da Vigilância Epidemiológica, e o Miromar Rosa, enquanto chefia de gabinete. O que é importante é que todas as ações que nós estamos tomando aqui no município, todas têm esse embasamento, quer seja na área da medicina, quer seja na área da ciência. Então, talvez, no decorrer aqui do nosso bate-papo, nessa oportunidade, é importante, nós não estamos aqui, quando você falou dessa questão da renda que as pessoas estão saindo, eu não estou fazendo julgamento de mérito, que somente aquelas pessoas que passam no dia a dia, e depois nós vamos dar algum exemplo, sabem o que está passando. Então fica muito fácil para nós, tanto do poder público ou de outras pessoas, fazerem um julgamento. Cada um enfrenta a sua realidade e a sua necessidade. Uma das mais que me chamaram a atenção foi, eu estava entrando na garagem de casa, passando um senhor, uma pessoa que estava na portaria, começou a falar, oh, você toma vergonha, senhor, não pode sair de casa. E aí veio uma outra moça, falou, você sabia que esse senhor de 70 anos, ele mora sozinho, é ele que tem que ir na farmácia, é ele que tem que ir no supermercado, e assim por diante. Então fica muito fácil nós fazermos aqui pré-julgamentos aqui dentro da prefeitura. Então nós estamos tentando todas as ações que a prefeitura está fazendo com o máximo de embasamento. E temos certeza, Eric,
que nós estamos acertando bastante e errando também. É apenas nós não estamos sendo omissos. É isso que é importante que as pessoas entendam, tá? Mas eu gostaria de pegar o começo da sua fala, Eric, e veja a correlação que está estabelecida. Nós estamos com um baixo índice de isolamento, né? Aqui em Piracicaba, na casa dos seus 43%. É muito baixo. E a segunda fala sua se deu nesse público que abaixo de 60 anos que está sendo contaminado. Veja a relação. É uma relação completamente direta. As pessoas ainda não estão fazendo, por incrível que pareça, nós ligamos os jornais, né, assistindo os jornais, informações ao dia todo falando desse assunto. Mas as pessoas, tanto na capital como aqui no interior, ainda não se conscientizaram. E aqui em Piracicaba, como você mesmo disse, é um reflexo direto. As pessoas, principalmente ao redor da nossa cidade, nas áreas, nas periferias, nos bairros mais afastados, às vezes dá a impressão que nada está acontecendo. E aí, o resultado disso é esse número desses últimos dias. Nós tínhamos uma média de 3, 4 pessoas e, de repente, começou para 10, 15, 20. É contaminação, nós não estamos falando da taxa de mortalidade. Então, está totalmente relacionado a falta de isolamento com o desdobramento desses números das pessoas. É uma observação bastante importante de vocês. E aí as pessoas perguntam, o que nós estamos fazendo? Eric, dentro das medidas da legalidade, da constitucionalidade, nós estamos fazendo tudo que é possível, ou quase tudo, como eu sempre digo, há muito a ser feito. Mas o que nós não podemos? Prender as pessoas. As pessoas gostam de falar nessa situação, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Mas nós não temos ainda poder de polícia para amarrar as pessoas dentro das suas casas. O que precisa é essa conscientização. Que algumas pessoas têm, outras têm um pouco mais de dificuldade de entendimento. Mas tenha certeza que a prefeitura, através desse comitê e o envolvimento de todos os funcionários, Eric, é uma questão de muito orgulho neste momento trabalhar aqui na prefeitura, porque você vê o desprendimento, principalmente dos profissionais da saúde, eles estão fazendo e vão fazer a diferença na vida das pessoas. E aquelas pessoas que dão retaguarda também aos profissionais da saúde. Tem sido um trabalho incansável, um trabalho, nós nos reunimos aqui de segunda a segunda, e todas as ações que nós tomamos, às vezes, planejamos na hora do almoço, ela tem que ser repensada no período da tarde, porque o cenário mudou, as coisas mudaram. Veja o que aconteceu hoje em Brasília, né? Em menos de 30 dias, o ministro da Saúde, mais o ministro da Saúde, isso causa uma instabilidade muito grande para todo mundo. Nós não sabemos, então, as políticas, as diretrizes, ela tem uma velocidade de mudança muito grande. Mas o que você pode ter certeza, e a população, é que nós estamos trabalhando demais. Também, na sua fala, a questão da UPA da Vila Cristina, Eric. A UPA da Vila Cristina estava prevista para a inauguração daqui 3 meses. E aí o prefeito colocou, sacudiu a poeira, como a gente costuma falar aqui, e saiu à frente, né, para que nós conseguimos, e hoje foi a realidade, inaugurar mais essa unidade de saúde. Para quem não teve a oportunidade de conhecer, é um mini hospital lá, com toda aquela capacidade, como você falou, 50 e tantos leitos. E por quê? Por que nós fizemos isso? Porque o prefeito determinou que isso acontecesse. Porque a Covid é uma realidade, mas os outros casos não deixaram. As pessoas não deixaram de ir nas unidades. Ninguém está infartado e fica na casa. Ninguém está com outro problema e fica na casa. Então, nós precisamos dar fluidez. E esse equipamento maravilhoso, né, é de primeiro mundo, realmente, a UPA da Vila Cristina veio nesse momento para nós ajudarmos as pessoas. Na zona rural, inclusive, não sei se as pessoas têm noção, Eric, a zona rural de Piracicaba é uma coisa extremamente extensa. De uma ponta a outra, chega a dar 140 quilômetros. Então é muito grande. 140 quilômetros é quase daqui de São Paulo. Tudo isso dentro do município de Piracicaba. E ali o poder público tem que cuidar também de todas essas pessoas. Interessante, é importante você colocar tudo isso, Evandro, para que as pessoas tenham clareza
de como a prefeitura, como os agentes públicos que hoje estão à frente da prefeitura estão vendo isso, porque de fato é algo que causa muita agonia e a sociedade ela tem que olhar para essas lideranças, né? O senhor é uma liderança, o prefeito Barges é outra liderança, concordando ou não, né? E aqui cada um vai ter a sua forma de entender o trabalho, mas olhar a liderança sabendo que ela está entendendo a realidade. E isso é importante você colocar por conta de dar essa clareza para a sociedade que, olha, nós estamos entendendo a gravidade do momento. E aí, dentro desse contexto, né, queria só entrar mais no nosso tema aqui em relação a emprego, porque a Centre, ela tem diversos projetos, né? Ela organiza a Feira do Rolo, ela coordena ali o camelódromo, né? Existem ações de capacitação, inclusive agora vocês estão numa sede nova, aliás, um prédio que já era utilizado para a escola, que era do Senac, agora sendo utilizado para a Centre, né? Aliás, um prédio muito bonito. Então, dentro do que a Centre faz, como que está a atividade hoje durante a quarentena, durante a pandemia? Eric, uma das primeiras ações com relação à pandemia e o que foi feito, até na época o secretário era o Zé Luiz Ribeiro, né? Ele tomou algumas iniciativas imediatas e, como sempre, agradando algumas pessoas e desagradando as outras, mas isso era necessário. A primeira questão foi a suspensão das atividades da Feira do Rolo. E como vocês sabem, a Feira do Rolo, predominantemente, ela se dá por pessoas bem acima de 60 anos, né? Mas aquilo é a atividade daquelas pessoas. E aí, o que nós fazemos com elas? Nós estamos tirando uma atividade comunitária. E aqui, como uma vez, nós não vamos julgar o que acontece na Feira do Rolo. Acontece que tem um grupo de pessoas que tem cadastro e vivem daquela atividade. Então, foi um momento muito difícil também tirar naquele momento. Em seguida, o camelódromo também, como você bem disse, nós precisamos suspender as atividades do camelódromo. E como que nós podemos fazer a geração de renda para aquelas pessoas? Elas vão ficar na casa dela esperando? Então, nós também temos toda esta preocupação. Com relação, Eric, aos cursos, é muito importante, também foram suspensos, né? Os cursos presenciais, mas nós temos o setor de qualificação lá, chefiado pela Angélica e também pela Edmara, que elas saíram bastante à frente. E fomos criar muitas parcerias com a FGV, com o SEBRAE, com o SENAI, com diversos órgãos, onde nós possamos propiciar cursos online para as pessoas. Então, todas as pessoas que quiserem fazer um curso de qualificação profissional, basta entrar no site da secretaria e lá nós fazemos lá tem todos os encaminhamentos e os cursos que já estão acontecendo para que as pessoas possam se capacitar. Porque essa é uma outra discussão, talvez, que nós vamos ter um pouco mais para frente aqui na live, que é a questão da qualificação profissional das pessoas pós-pandemia. Já estava difícil, né, para aquelas pessoas que não tinham escolaridade, não tinham qualificação, a inserção no mercado de trabalho já estava difícil. Você imagina o que vai acontecer nessas pessoas que não têm pós-pandemia. Então, aproveitem esse momento de estar nas suas casas e façam o máximo de cursos, principalmente nessa área de qualificação. Uma outra questão da secretaria, é um trabalho muito legal que foi feito através da Luciana, que é a nossa chefe lá do CAT, e as pessoas estavam tendo bastante dificuldade em ter acesso ao seguro-desemprego. E aí eu vou aproveitar essa sua audiência para informar. Eu não sei se você está sabendo, Eric, antes para dar entrada no seguro-desemprego, as pessoas se encaminhavam numa unidade do Poupa Tempo ou mesmo lá na nossa secretaria. E esses dois setores não tem mais. O Poupa Tempo foi suspensa as atividades e o governo federal determinou que todas as entradas, né, todos os acessos fossem através de um aplicativo, que é o Carteira Digital. E o que estava acontecendo? Muitas pessoas não conseguiam concluir a fase final do aplicativo, então não estava conseguindo sacramentar.
E aí a Luciana fez um vídeo que rodou o Brasil inteiro, aqui através do CAT, da nossa secretaria. Ela fez um vídeo e colocou toda a equipe à disposição online. Aquelas pessoas que têm a dificuldade, basta ligar lá na secretaria e elas estão tendo uma resolução quase de 90% com que as pessoas concretizem esse passo a passo. Então, todos nós precisamos nos reinventar, né? Nós estamos com as entrevistas de trabalho também. Você sabe que lá nós fazemos a ponta entre o trabalhador e o empregador, né? E está tendo vaga nos painéis de vagas, as pessoas podem acompanhar também no site da secretaria. E as entrevistas que eram presenciais, em uma semana também o pessoal lá conseguiu transformar, convencer as empresas para não perder a oportunidade de emprego, e as entrevistas estão sendo todas através da internet, desse mesmo modo que nós estamos conversando. E, inclusive, houve já contratações. Então, para nós que somos do poder público, né, Eric, você imagina falar em home office no poder público. Era uma coisa inconcebível há 30 dias atrás. Hoje já está sendo uma realidade. E um dos órgãos, um dos setores que mais tem ajudado as pessoas neste momento é a questão do Banco do Povo, né? O Banco do Povo é uma parceria que nós temos com o governo do estado, onde ele fazia um empréstimo para as pessoas fomentarem o negócio. E aí aproveitou a gestão que o nosso ex-secretário Zé Luiz Ribeiro foi secretário de Estado, conseguiu uma parceria, conseguiu contato lá em cima e conseguiu transformar também, não só para fomentar o seu negócio, mas para o empreendedor poder pagar a folha de pagamento, poder pagar sua conta de água, luz, internet. E olha o resultado disso, Hélio. Em janeiro, nós tínhamos emprestado cerca de R$35 mil. Agora, nós estamos começando o mês de maio, e através de um trabalho também da Paula, que é a chefe do Banco do Povo, e a Liliane, que trabalha conosco no gabinete, já foram emprestados mais de R$1 milhão neste mês de abril que nós estamos fazendo. Justamente para os empreendedores aqui de Piracicaba, para fomentar, inclusive, ajudar no fomento da economia aqui do município. E aí eles estão trabalhando, colocando os funcionários, os celulares particulares à disposição, ficam até 10, 11 horas da noite conversando com as pessoas, porque está todo mundo muito sensibilizado com esse problema que está afetando as pessoas. E lógico que nós não conseguimos atender a todos, né? Então, outro grupo também reclama que não consegue, mas nós temos alguns critérios, né? E um dos critérios que mais que nós não conseguimos, nós podíamos estar chegando na casa dos 3, 4 milhões de empréstimo, só que tem uma questão da negativação. Aquelas pessoas que têm restrição do crédito, eles não conseguem contrair o empréstimo do Banco do Povo. E aí as pessoas não entendem, acham que é a Liliane, que é a Paula, que é o Evandro, que é todo mundo responsável por isso. Nós colocamos as políticas públicas a favor das pessoas. Mas, como você sabe, existe regra, existe leis que nós também temos que cumprir. Então, essa questão do Banco do Povo, ela tem ajudado sobremaneira, e o governo também prorrogou, que ele tinha um prazo até o dia 15 passado, agora já prorrogou também. Então, as pessoas podem entrar em contato, que estão nos assistindo aqui, através do site da Secretaria, todos os nossos contatos, para tirar qualquer dúvida. E antes era até R$7 mil, hoje o valor do empréstimo é em R$20 mil. Mas não significa que todo mundo vai ter direito a 20 mil. O banco tem um sistema que ele faz uma média das contas, nós apresentamos, as pessoas apresentam a demanda, as contas, o próprio sistema usa um regramento e coloca o crédito em 3, 4, 5 dias no máximo. Então, tem ajudado bastante as pessoas, sério. Essa informação, Evandro, vocês tinham emprestado em torno de 35 mil, e agora estamos aqui no dia 15 de maio, né? Ou seja, metade de maio, esse valor de 35 já chegou a 1 milhão, é isso? Exatamente. De empréstimos do Banco do Povo. De valor de empréstimo do Banco do Povo, só o Banco do Povo de Piracicaba. Como eu disse mais uma vez, esse desprendimento de todo mundo. Essa informação eu acho muito relevante, Evandro, sobretudo por conta
da necessidade que os pequenos empresários têm, né? Então, você teria assim como me informar quantas pessoas conseguiram, né? Quantos empresários, se a pessoa tem que ser MEI, né? Que é o microempresário, que tipo de... Ele pode ser simples, que tipo de empresa pode pegar, detalhar um pouco mais isso, porque eu acho que é uma informação que eu, pelo menos, não tinha conhecimento. E eu acho muito relevante, por conta até de ter visto a aflição que há, sobretudo em quem é MEI, que tem um negócio ali, que é ele, a pessoa e mais um funcionário, dentro dessa preocupação que está durante a pandemia. Então, eu queria que você desse um pouco mais de detalhe. Quantas pessoas foram atendidas e quais são as características para ser atendido? Mais ou menos, mais ou menos não. É importante que você saiba, que as pessoas saibam que o Banco do Povo ele pode atender pessoas físicas e pessoa jurídica, pessoa física e pessoa jurídica também. Tem uma linha para a pessoa física, evidentemente, e tem uma outra linha de um valor maior para a pessoa jurídica. Como nós fizemos um regramento não no sentido de restrição, mas de disciplinamento do atendimento, as pessoas que tiveram, foram mais de 800 pessoas que procuraram o serviço do Banco do Povo, neste período, só nesse curto espaço de tempo. E aí nós tivemos um aumento, nós fizemos inclusive, acho que uma matéria no site, Eric, nós tivemos um aumento de 1000% do número de procura das pessoas do Banco do Povo. Então, hoje, mais ou menos, o número que chega na casa de 150, 200 pessoas. Caramba, muito interessante. Bacana. E para buscar, então, é só entrar lá, o site da Centro tem todos esses detalhes que a pessoa pode... Todas essas informações, como disse, os funcionários colocaram os celulares, os números de WhatsApp particulares à disposição. Tanto a Paula como a Liliane, eles têm feito esse atendimento de sábado, domingo, porque todo mundo entendeu dessa necessidade, nessa urgência em que nós, servidores públicos, podemos dar a nossa contribuição para as pessoas. Isso é bastante importante e bastante relevante também. Tem um pessoal participando aqui, o João Scarpa, né, o ator João Scarpa, ele está colocando uma pergunta que eu acho que é interessante até para a gente entender. Ele fala que ele trabalha com produção artística. Ele poderia pedir empréstimo para produzir espetáculo ou, nesse caso, não é possível? Só para entender que tipo de negócio é possível pegar o empréstimo. Assim, até para a gente facilitar, eu vou pedir para o João Scarpa, um grande abraço, João, a você. Ele pode anotar um telefone, que é o 99661 5500. Depois você possa teclar aí, repetindo, 99661 5500. Ele vai falar com a Liliane, porque nós temos algumas especificidades, Eric, e para não ficarmos até pode, não pode, nós vamos entender diretamente o que ele precisa. Porque quando ele fala para a produção artística, ele vai comprar um produto, entendeu? Ou ele vai usar para folha de pagamento das pessoas que trabalham com ele. Como existem muitas particularidades, o João pode entrar em contato conosco na secretaria ou no celular, que nós vamos atender ele de forma personalizada, bem todos aqueles que estão aqui nos assistindo, nós estamos à disposição. Porque às vezes nós falamos de uma maneira mais generalista e as pessoas podem entender que vão ser prejudicadas, quando na realidade nós conseguimos esclarecer todas as dúvidas. Então, só repetir, né? 99661 5500. Liliane, perfeito. Liliane. Agora, dentro do trabalho que vocês fazem, a Centro sempre já tem um trabalho importante, é uma secretaria que talvez seja uma das mais novas, se não a mais nova entre as secretarias, mas é a mais nova, né? E ela vem dentro de uma demanda muito forte, eu me lembro, inclusive, né, você citou o Zé Luiz Ribeiro, que foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos por muito tempo, hoje está licenciado, né? E
e inclusive foi secretário já também de Trabalho e Renda, uma demanda do universo sindical, né, dos sindicalistas de Piracicaba. E aí, o sindicalismo em Piracicaba, ele é organizado através do Conesp, lá são vários setores, e aí vem essa pergunta que eu queria colocar. Você conseguiu sentir qual setor foi mais prejudicado? Vocês conseguem ter esse termômetro, né, de quais são os setores mais frágeis nesse momento? É importante, Érica, essa sua colocação. A Secretaria de Trabalho e Renda de Piracicaba é uma das únicas do Brasil. Isso é importante que as pessoas... Desculpa, cortou o áudio. É uma das... A Secretaria de Trabalho e Renda de Piracicaba é uma das únicas do Brasil. Poucas cidades do Brasil têm uma Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. E foi justamente essa demanda, tanto da classe dos trabalhadores, através do sindicato, como da própria classe patronal na época, que clamavam ao prefeito, que coincidentemente é o nosso mesmo prefeito, Barzas, que precisava ter um instrumento, né, para que onde as ações se convergissem, não se divergissem, né? E aí o Barzas, uma sacada muito legal, atendeu a demanda desses dois setores e criou a Secretaria de Trabalho e Renda. E a secretaria, no começo, ela foi estruturada pela secretária, hoje, Ângela, que é da Educação, que veio todo com uma pegada técnica do negócio, né? Na época, o prefeito não colocou nem um sindicalista, não colocou nem algum representante patronal, e colocou, sim, uma pessoa da área técnica que deu toda essa estrutura que hoje nós culminamos nesse prédio, como você disse, um dos mais modernos, um dos mais bonitos, graças ao trabalho também, isso é muito importante frisar, dos secretários que passaram, o Serginho, nosso Serginho Furtuoso, o Carlão, que também passaram na secretaria e deixaram um legado, um trabalho muito importante. E hoje o Brasil... O Carlão é o Carlos Beltrame. O Carlos Beltrame, exatamente, também fez um trabalho maravilhoso. E hoje a Secretaria de Trabalho e Renda, aí nós passou o Zé Luiz como secretário de Estado, também trouxe toda a sua bagagem e conhecimento e fez com que as políticas públicas aqui de Piracicaba, no âmbito do governo, aumentassem bastante, né? Então, graças ao esforço de todos, e todos se desprenderam naquele momento e criaram essa secretaria, que é um exemplo, como eu disse, nós recebemos há um tempo atrás, os representantes do antigo Ministério do Trabalho, falando que Piracicaba era um grande exemplo de gestão, um grande exemplo de aplicabilidade das políticas públicas. Mas agora falando dos setores em si, né? Só para a gente retomar, existe algum setor que é mais frágil? Por exemplo, a gente sabe que, né? Pois não. Neste momento da pandemia, né? Essa é a linha de raciocínio, né? No momento da pandemia. Isso, no momento da pandemia. Nesse momento, todos os setores receberam reflexo, tiveram reflexo. Mas o mais complicado, o mais difícil nesse momento tem sido o comércio. O comércio está passando por essa situação, né? Já vinha de um momento não muito bom, começou a recuperar e neste momento dessa pandemia, com toda certeza, até em função das portas fechadas, ela é o que mais está impactando neste momento. Nós temos comércios grandes de Piracicaba, mas, por outro lado, nós temos comércios menores, né? Comércios de bairros, comércios de piracicabanos, né? De pessoas que deram a vida, criaram os filhos dentro dessa realidade. E aí, com toda certeza, nós lamentamos bastante por estarmos passando por tudo isso, mas com certeza eles estão sendo os mais afetados com toda essa pandemia. Você falou no início da conversa sobre o comitê de emergência, né, que foi montado pelo prefeito para poder tentar olhar a situação de uma forma multissetorial, né? E aí, eu queria saber como que a secretaria, quais são as outras pastas que a Secretaria de Trabalho e Renda tem dialogado, a parte de desenvolvimento social, né, assistência social, a própria, você falou da educação, né, a educação também
Foi a secretária que formou, né, essa pasta. Queria que você falasse um pouco de como que funciona essa coordenação com outros, né, com outros setores. E aqui eu faço um ponto específico, né, a gente sabe, Piracicaba está passando, além da pandemia, teve o problema aí da rescisão da Via Ágil com o transporte público e acaba envolvendo uma outra secretaria, que é a Secretaria de Trânsito e Transportes, e claro, é algo que bate diretamente nos trabalhadores, né? De que maneira vocês ali na secretaria fazem esse trabalho multissetorial dentro daquilo que vocês realizam? O prefeito Barzas, dentro de toda a habilidade dele, antes inclusive da pandemia, nós temos reuniões mensais de câmaras, que nós chamamos. Existe as câmaras técnicas, né, da área social, da área de meio ambiente, da área de secretarias meios, que no caso a Secretaria de Finanças, a Secretaria de Administração, são secretarias meios que dá estrutura, a CEMUTRE, né, que é onde nós damos estrutura e condições para as pessoas, para os outros secretários, que são atividades sim, como por exemplo o esporte, a saúde, poderem trabalhar. Então, todas as nossas ações são casadas. Nós não fazemos, inclusive, antes da pandemia. Então, todo mês nós temos as reuniões já agendadas, onde nós discutimos todas as situações que venham ocorrendo ou que possa acontecer. Esse comitê, eu também esqueci de falar, que faz parte o doutor Hamilton Bonilha, do DRS 15, que representa o governo do estado de São Paulo dentro da Secretaria de Saúde daquele comitê. Então, nós nos reunimos periodicamente, nós temos grupos de WhatsApp, né? As ações não são isoladas, nem pode ser, né, Eric? Porque isso eu sempre falo, que às vezes só a boa vontade pode levar ao caos, e aí tanto o prefeito como o nosso vice-prefeito, Godoy, eles que são os responsáveis por equilibrar, às vezes nós chegamos com alguma iniciativa, e aí isso tem um desdobramento, as ações que a educação faz, consequentemente, reflete na saúde e vice-versa. Então, nós estamos o tempo todo monitorados de informações, no caso específico do Covid, com embasamento científico e na área da medicina, para nós tomarmos as nossas ações. Por exemplo, a Guarda Municipal, ela vai atuar na fiscalização do comércio, e isso já tem o respaldo da nossa Procuradoria-Geral e assim por diante. Todas as ações, todos os acontecimentos estão correlacionados. Ninguém tem autonomia de fazer de uma maneira aleatória. E ainda dentro dessa questão de coordenação com outros setores, a Centra ela tem uma relação muito próxima com alguns dos órgãos do Sistema S, tanto o SEBRAE quanto o SESC-TENAT. Você sempre mantém essa parceria, né, de cursos. Como que está essa parceria com esses órgãos? Eu me lembro que é do SEBRAE, o SENAC, né, que é onde o prédio que vocês estão, e também o SESC-TENAT, né? Que são alguns órgãos que vocês mantêm parceria. Como que estão esses trabalhos? Na gestão do secretário Zé Luiz, ele aprovou o Conselho Municipal, né, de Trabalho aqui em Piracicaba. E todos esses atores, como você falou, e é uma coisa muito legal, porque tem a representatividade de todos os segmentos. Nós temos nesse conselho a bancada dos trabalhadores, né, representada pelo sindicato. Nós temos a bancada patronal, e aí também são sindicatos, patronais e associação. Nós temos a bancada do governo através de vários órgãos, várias entidades. E o Zé Luiz era o presidente, agora ele precisou afastar, eu vou assumir, acho que nós temos uma reunião no dia 20. No dia 20 nós temos uma reunião. Então, neste conselho, Eric, todas as ações também são monitoradas. Nós temos um papel, principalmente na presidência, vai ser ouvir as demandas, né, tanto do setor patronal, porque nesse momento todos estão sendo atendidos. Não tem mais como nós falarmos da lei do mais forte, todos os atores, a população em geral, tem sido atingida. E aí as ideias, as ações também são casadas, e aqui Piracicaba, como você sempre diz também, as ações elas têm uma boa articulação.
E essa articulação entre todos esses atores faz com que nós tenhamos políticas públicas mais efetivas, mais realistas, né? Porque não adianta trazer, às vezes, aqueles projetos maravilhosos, mas um tanto utópico, economicamente inviável. Então, neste conselho, que era a Coemprego, né, a Comissão Municipal de Emprego, que agora ganhou mais força, se transformou num conselho municipal, onde todo mundo tem direito e eles debatem, eles colocam os pontos de vista, independente da posição que está. E aí, com toda certeza, Piracicaba acaba saindo também bastante à frente, graças a essa política de convergência que nós temos. Que é uma coisa também que todo mundo está se desprovendo, também isso é importante salientar, né? Todos, tanto os trabalhadores, quando nós falamos de redução de salário, redução de jornada, Érico, isso era uma coisa impensada também, né? Hoje as pessoas estão aceitando, porque entenderam a realidade. Ninguém está fazendo isso única e exclusivamente porque quer. E isso é aquela famosa bola de neve, né? Os atos de inconsequência em cima de consequência. E aí todo mundo está, apesar nós temos casos isolados, né, de aproveitamento, nós temos casos isolados ainda de falta de entendimento, mas na geral as pessoas estão tendo esse discernimento e com certeza no momento que nós passarmos desta pandemia, nós vamos sair muito mais fortes. Você pode ter certeza disso. Isso nós temos acompanhando, nós estamos acompanhando. O momento é muito delicado, o momento é muito complexo, muito complicado, mas nós temos certeza, nós já passamos por 160 crises no nosso país, mas em toda a sua história. É lógico, nenhuma foi numa crise, talvez, dessa proporção em relação à saúde. Nós temos certeza que as pessoas, as empresas e o governo federal, dentro das suas possibilidades, têm feito a sua parte. Isso é importante nós salientarmos. E aí eu não vou entrar no mérito, porque esses R$600 pode ser que para alguém, para mim, para você, não faça tanta diferença. Mas esses R$600 na periferia que nós temos aqui em Piracicaba é o arroz e feijão na mesa das pessoas. Então, o governo federal, independente de qualquer coisa, ele fez a parte dele. O governo do estado também está fazendo a parte dele, né, com essa questão dessa conscientização do isolamento. E nós aqui em Piracicaba, vocês podem ter certeza que nós também estamos fazendo o nosso papel entre os acertos e erros. Nós não temos cartilha, né? Ninguém sabe. O modelo que veio da China, o modelo que veio da Europa, nós não sabemos. Nós trabalhamos com dados, estimativas, perspectivas, mas como eu disse no começo a você, nós estamos trabalhando com toda certeza para acertar mais. E aí, ao longo do tempo, nós vamos corrigindo, nós vamos voltando no percurso, nós vamos colocando na rota para que as pessoas sofram o menor impacto possível. Esse é o nosso desafio. Você citou o governo federal, o governo estadual. A gente tem aqui, teve essa notícia hoje que foi realmente complicada, que é a saída do Nelson Teich, né, do Ministério da Saúde. E a impressão que, pelo menos de uma forma, estou aqui falando de um olhar mais superficial, não é um olhar de bastidor, mas que há, em certos momentos, um certo descasamento de ações do governo federal e do governo estadual e que, às vezes, isso impacta diretamente no município também, que, aliás, é onde as coisas realmente acontecem, né, que é no município. E aí eu queria... no município, né? Exatamente. As pessoas não moram no estado nem em Brasília, as pessoas moram no município. E é mais fácil pegar o pescoço do Evandro do que do ministro da Saúde, né? Tá mais perto. Mas aí, já que você citou a questão do governo federal e estadual, eu queria um pouquinho saber, assim, por exemplo, né, existem empresários aqui de Piracicaba mesmo, que participam, né, das reuniões lá com o presidente Bolsonaro. Vocês conseguem ter essa dimensão, que tipo de informação rola no bastidor que às vezes não chega na sociedade e que seria importante isso ser colocado? Porque a impressão que dá pode ser aquele caos total, mas
internamente, como que você, que tipo de informação você pode dizer que, ó, isso que estão dizendo não é bem assim, está acontecendo, existe uma integração, apesar das diferenças, as coisas estão funcionando? Eric, como você disse, os problemas nós estamos na linha de frente para o enfrentamento, né? Porque as pessoas batem na porta do prefeito, batem a porta aqui da secretaria, batem a porta do vereador, inclusive. Sim. E as decisões nós somos os últimos a ficar sabendo, né? E a relação nossa com os governos é estreita, muito estrita, muito restrita. Nós temos uma dependência gigantesca. Afinal, o SUS é o Sistema Único de Saúde. O SUS de Piracicaba é igual ao SUS de São Paulo, que é igual ao SUS que está lá em cima, né? E às vezes nós levamos um tempo para modular, um tempo para entender, um tempo para adaptar as mudanças e de repente chega mais uma mudança de cima para baixo. E aí nós não somos informados, né? E aí as pessoas, o que elas vão fazer com mérito também, que ninguém é obrigado a entender como funciona uma política pública, né? As pessoas acham que a gente tira da caixinha e faz alguma coisa. Busca, tem uma varinha e acontece o que nós queremos, segundo a nossa vontade. E as coisas não funcionam assim, né? E esse episódio, neste momento, sem entrar no mérito, sem julgar, né? Porque nós também, por mais que nós agimos nos bastidores aqui, é de Piracicaba, nós não conhecemos, todos nós fomos surpreendidos com essa notícia, né? Eu lembro que eu estava no gabinete do prefeito no horário que foi anunciado, então todo mundo meio que parou, mexeu na cadeira, mas será que é verdade ou mais um fake news? E aí nós ficamos muito apreensivos, isso é uma realidade, porque nós não sabemos o que isso pode acontecer. Vocês sabem, você que isso, além de ser jornalista, é um estudioso. O presidente dos Estados Unidos faz atichinho e derruba a Bolsa de Valores. Então, nós ficamos muito preocupados com essa saída de mais um ministro em menos de 30 dias, o que pode acontecer. É evidente que nós sabemos que as pessoas têm responsabilidade, né? As pessoas, nós temos muitos técnicos no Ministério da Saúde, muito competentes, mas isso, com toda certeza, nos causa bastante apreensão, Eric. Perfeito. Inclusive, uma informação interessante, você falou dos técnicos, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar o prefeito Vargas Negra aqui nessa live, e ele falou justamente nisso, no corpo técnico que há dentro do Ministério da Saúde, que é muito qualificado, né? E o Brasil tem ainda uma vantagem que é ter o SUS, né? O SUS é uma coisa que é universal, isso, enfim, é lógico que estou desviando um pouco o assunto nosso aqui, mas é importante as pessoas terem essa clareza, né? Você tem as unidades básicas, os agentes de saúde, que é uma figura importantíssima dentro desse universo de trabalhador que tem aqui na saúde. E dentro da questão, agora falando mais da área da administração da prefeitura, como que foi esse trabalho com o corpo técnico do funcionalismo mesmo, né? A administração ela tem que buscar entender como que funciona todo esse organograma, toda essa relação dos profissionais, porque nós temos profissionais que estão lá na linha de frente, né? Que são os médicos, que são os enfermeiros, que são os policiais, no caso nosso que é específico, a Guarda Civil, mas também os policiais militares. Qual que foi o trabalho que a Secretaria de Administração desenvolveu para dar segurança para esses trabalhadores que estão nessa linha de frente? Eric, é uma coisa importante também as pessoas saberem. Piracicaba, o município de Piracicaba, de Piracicaba é o maior empregador da nossa cidade e da nossa região. Nós temos 7.500 funcionários aqui da administração direta e indireta. O universo é quase praticamente uma cidade, né? E o trabalho tem sido ainda desafiador, porque nós estamos trabalhando não só questões técnicas, mas nós estamos trabalhando também questões comportamentais, né?
Por exemplo, como que nós vamos explicar para as professoras, e aí elas tiveram um papel, estão tendo um papel fundamental logo no começo, onde nós tivemos que suspender todas as aulas, né? E aí, como que fica? As professoras dentro da casa delas. E aí já estão retornando no trabalho maravilhoso. E aqui eu queria enaltecer o papel da secretária Ângela, né, que tem com toda a sua equipe, e principalmente aos nossos professores, que a grande maioria, tem algumas dificuldades de entender, mas a grande maioria dos professores têm entendido a situação e já vão começar nas escolas fazendo um trabalho com os pais, por exemplo. Não está tendo aula, mas eles vão cuidar nesse momento das famílias das pessoas. Érica, nós sabemos, por exemplo, que tinha crianças que iam para a escola para comer, porque não tinham o que comer dentro da sua casa. E aí foi feito um trabalho aqui também pela Secretaria de Educação, onde nós conseguimos distribuir, o prefeito determinou que nós distribuíssemos mais de 36 mil kits de alimentação para as famílias. Como nós dissemos, as famílias que precisavam. E aí foi de uma forma indistinta. E aí os professores tiveram, os coordenadores, as diretoras, todo mundo comprou essa ideia. Mas nós estamos diante de, talvez não, Eric, é o maior desafio profissional da minha vida. Né? Você entrar, eu estou aqui há 1 ano na Secretaria Municipal de Administração, e você sabe como lida, como que é lidar com as pessoas. As pessoas têm os seus comportamentos, as pessoas têm as suas fraquezas, as pessoas têm as suas virtudes. E nós, num curto espaço de tempo, conscientizarmos aquelas pessoas que precisam fazer um trabalho diferente, porque mais do que nunca as pessoas precisam de nós, servidores. Servidores não no sentido literal de escravidão, né? Mas de reconhecermos que quem paga os nossos salários são as pessoas, inclusive nós pagamos. Isso que é importante, que as pessoas acham que só elas pagam o nosso salário. Não, eu também pago imposto, você também paga imposto, os professores também pagam os impostos. Todo mundo paga. E nós fazemos uma leitura da mudança de comportamento, né? Através dos rodízios que nós tivemos que fazer para esvaziar um pouco o movimento aqui do Centro Cívico. Eu fico aqui no 7º andar. Você sabe, tem 3 elevadores. Em dias normais, isso aqui não para um segundo de entra e sai de gente. E como que nós poderíamos garantir o serviço público, porque a cidade não pode parar, né? A cidade, ela continua. A cidade nós temos aqui 30 multinacionais. Eu não sei se as pessoas têm a noção do que é Piracicaba. E aí nós precisamos ajudar as pessoas. E graças ao esforço, e aí nós nos reunimos, Eric, periodicamente com os secretários das pastas. Eu me reúno com os chefes de NAAs, que são os núcleos de apoio administrativo. E o que nós fazemos? Olhamos olho no olho. Nós falamos exatamente a realidade que está acontecendo. E essa realidade, Eric, por exemplo, de uma perda de mais de 130 milhões no orçamento que nós já tivemos, no orçamento do município. O orçamento, como você sabe, ele é feito através de previsões. Nós tínhamos uma previsão de estimativa do PIB que seria de 2,5%. E o PIB, nós já sabemos que é 0. Né? Você sabe o que significa menos 2,5% no PIB? O orçamento nosso é de 1,4 bilhões. 1% é 14 milhões. 2,5% é 35 milhões, Ou seja, 35 milhões já sumiu do nosso orçamento. Mais cerca de 50 milhões de repasses do Estado. ICMS, IPVA, outras coisas. Já perdemos 50 milhões. E não é que o governo não repassou, não foi gerado. As fábricas estão com os pátios lotados, não está sendo venda. Não vendendo, não gera ICMS. Então são menos 50 milhões. E mais os impostos municipais. As pessoas, neste momento, não estão pagando água, não estão pagando IPTU, e nós não estamos nem julgando esse momento. Entendeu? Então nós já deixamos de arrecadar mais isso. O que acontece com isso? O dinheiro não chega. Nós não fabricamos dinheiro aqui no município, né? Quem tem a Casa da Moeda é o governo federal.
E aí, onde que isso? Evidentemente, com uma parte no funcionalismo. O prefeito faz os trabalhos, e aí nós tivemos que cortar na carne, o prefeito teve que cortar na carne algumas ações, né? E, com toda certeza, isso, num determinado momento, se o cenário não melhorar, vai ser refletido diretamente no funcionalismo. Então, é por isso que nós já fizemos 2 decretos de contingenciamento, né? As pessoas é muito difícil entender, e às vezes, mas é só comigo, só no meu setor, é só no seu setor isoladamente, não é nada. Mas no universo de 7.500 funcionários, cada um fazendo o seu papel, cortando algumas horas extras que não precisariam, talvez, cortando mais algumas outras coisas, todo mundo vai sair ganhando. Perfeito. Você citou, já estamos com 55 minutos já de entrevista, eu falei para você que ia voar, né? Falei que voa. Então, assim, eu só peço que você vá acompanhando aí também o tempo, porque quando dá 59, dá 1 hora, ele corta, então fica chato, acaba cortando a fala. Mas eu gostaria você citou o Centro Cívico, eu achei interessante. De fato, eu não sei quantas pessoas ali circulam pelo Centro Cívico diariamente em tempos normais. Mas além da questão do uso do elevador, esse rodízio, vocês tiveram que realinhar a forma de trabalhar no Centro Cívico? Como que foi isso daí? Totalmente, Eric, totalmente. Nós estamos tentando acabar, por exemplo, com a tramitação de papel. Nós estamos colocando, tivemos um trabalho do CI, que é o Centro de Informática aqui da Prefeitura, que é da Secretaria de Administração também, que é onde nós tivemos que potencializar os servidores, por exemplo, né? E as ações, os protocolos, os trâmites. Nós temos hoje uma realidade que a Câmara de Vereadores é um exemplo. Antes, as indicações, né? Entra as indicações do plenário, depois vinha todas aqui através de processo físico, aonde chegava no protocolo, do protocolo ia para a Secretaria de Governo, da Secretaria de Governo despachava para as respectivas secretarias onde pedia informação. Hoje é tudo online, né? Hoje não existe mais nenhum papel, tanto o envio como a resposta, nós fazemos isso de maneira online. E é esse serviço que nós estamos. As pessoas que precisam de certidões, que precisam de documentação, nós tivemos, está todo mundo aqui correndo muito, Eric, também, para se adaptar a essa realidade. As pessoas, às vezes, vinham pegar uma certidão negativa, né? Tinha que vir, protocolar. Hoje, tudo já está disponível através do site da Prefeitura e outras coisas que nós estamos avançando. As pessoas virem aqui quando há necessidade extrema, que nós não paramos o atendimento, Eric. Isso que é bastante importante deixar claro para a população. Mas nós estamos orientando, e aí nós tivemos quase mais de 60% das pessoas que vinham até o Centro Cívico estão conseguindo fazer os trabalhos da sua própria casa. Perfeito, Evandro. Mais uma vez eu queria agradecer a sua atenção. Eu sei que, né, você está aí, Secretaria de Administração, Trabalho e Renda, Comitê de Emprego, Comitê de Emergência. Você sempre foi uma pessoa muito ativa, né? Eu me lembro na Câmara a mesma coisa também, quando estava lá. Então, assim, 1 hora do seu tempo aqui que você tirou para conversar com a gente, eu agradeço muito essa atenção, as informações que você passou, e desejo a vocês aí na Prefeitura muita saúde para enfrentar esse momento, porque a gente precisa, de fato, que os gestores estejam bem, para que a cidade possa funcionar e a gente possa minimizar todo o impacto dessa pandemia. Então, eu agradeço imensamente, Evandro, a sua atenção e uma palavra final aí para o pessoal que está nos acompanhando. Primeiro, agradecer a você, Eric, sempre nos deixa... Só lembrando que é menos de 1 minuto, tá? Porque vai cortar daqui a pouco. Só agradecer a você, que sempre nos deixa à vontade em todos os bate-papos, parabenizar a Valéria, ao presidente Gilmar, por essa iniciativa do Parlamento Aberto, e a todos os vereadores, que com certeza essa informação, essa forma como você tem informado as pessoas, principalmente a população de Piracicaba, tem feito a diferença. E nós estamos à disposição aqui na Secretaria de Administração do 7º Andar ou na Secretaria de Trabalho e Renda.
Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência, as pessoas que estão nos acompanhando. Um grande abraço. Valeu, Evandro, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.